Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Áries. Eu vou fazer a vossa leitura para o acordo espiritual. O acordo espiritual tem a ver com aquilo que nós prometemos antes de vir ao plano terrestre. Como eu digo sempre em todas as leituras, lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês. Caso sintam que a mensagem não ressoa ou que não conseguem enquadrar à vossa vida, simplesmente libertem ao universo. Eu vou utilizar um deck, um oráculo, que é um oráculo terapêutico, é mesmo para trabalhar o nosso interior, para descobrirmos as nossas dores, os nossos pontos mais fracos e torná-los ou melhorá-los em pontos mais fortes. Este oráculo, para cá, às vezes as pessoas escrevem-me e eu não consigo responder. Eu não tenho tempo, a sério, eu não tenho tempo. Eu consigo ler, dou o coraçãozinho, mas escrever eu não consigo. E são tantos comentários, é-me impossível. Este oráculo chama-se mesmo Acordos Espirituais e é um oráculo terapêutico para quem quiser procurar e comprar para si mesmo, porque este oráculo normalmente é utilizado para privados, mensagens mais pessoais, diretas. Mas eu, como não faço mensagens privadas ou consultas privadas, eu e a espiritualidade assim acha que também não impede que a gente transmita a mensagem, mesmo sendo no geral, porque há sempre algo que nós podemos retirar das mensagens e enquadrar a nós mesmos. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver em que grupo vocês pertencem. Este oráculo divide-se em 4 grupos. O grupo a que vocês pertencem é onde exerce maior força o vosso aprendizado. Para Áries, por favor. Obrigada. A raiz também se divide em 4 grupos, que é o espiritual, o mental, emocional e o físico. Por favor, mostrem-me claramente para Áries. Para Áries, por favor, a raiz, aonde mais se manifesta este ensinamento na vida de Áries. Obrigada. O instrumento divino é aquilo que o divino utiliza para nos despertar ou para nos trazer de volta ao propósito inicial. Daí a usar às vezes pessoas, situações, acontecimentos na vossa vida, tal como a torre, tal como a roda da fortuna, coisas que às vezes a gente não espera, não está preparado, mas é um chamado de atenção, o despertar, o trazer, ou obrigar que a gente volte ao nosso acordo, àquilo que nós nos propusemos a aprender nesta vida e nesta jornada. Para Áries, por favor, qual o instrumento divino para Áries, por favor? Qual o instrumento divino para Áries? Gratidão. Obrigada. Esta será a vossa ação, é o que vocês precisam de fazer neste momento ou o que vocês deveriam fazer, porque só depende de vocês. E o que vos poderá ajudar a ir além ou avançar este momento ou este obstáculo da vossa vida. Para Áries, por favor, qual é a ajuda para Áries? Qual a possível ajuda para Áries para ultrapassar este momento ou para o ajudar a ultrapassar o momento? Obrigada. E vamos tirar uma mensagem para cada um destes grupos. Eu, se precisar, se achar necessário, eu vou utilizar o livro que vem como orientador, como guia, porque acho que é um livro que vale a pena ler, porque tem tanta informação e é rico em conteúdo. É um livro tão pequenino, tão fininho, mas é tão rico em conteúdo que vale a pena às vezes trazê-lo à mensagem. Para Áries, por favor. Obrigada. Como?
Para o grupo de resgate, por favor, mensagem. Para o grupo de resgate, mensagem, por favor. Mostrai-me a mensagem, obrigada. Para a raiz, qual a mensagem para a raiz? Para Haris. O instrumento divino. Meio deck. Ok, obrigada. Para a ação. São muitas. Para a ação, por favor, signo de Áries, obrigada. É esta. Para a ajuda. Para ajuda, por favor, mensagem, obrigada. Vamos ver então a que grupo é que vocês pertencem. Vocês têm o grupo de resgate, os buscadores. Esta carta aos buscadores são pessoas que, se vocês repararem, tem o desenho aqui do farol. É alguém ou o grupo de pessoas a qual têm como o aprendizado a orientar os outros, ajudar os outros e a todos os outros grupos, aos outros três grupos também. É quase como se este grupo fosse a luz, não só para si, mas para os outros três grupos restantes. São os orientadores, os que buscam sabedoria, conhecimento para orientar, para elucidar as pessoas na sua jornada, na sua vida e nas lições que devem tomar. Eu vou ler o livrinho e diz: ser ao estar rodeado de estudantes, áreas de professor, leitores, todo aquele que despertou em vida e agiu neste sentido, contribuindo não somente para o seu crescimento, como eu ainda agora disse, mas de todo aquele que o aceitou. Este crescimento ou esta orientação que vocês passam aos outros ajudam a crescer quando a pessoa aceita crescer com as vossas orientações, com os vossos conselhos, com as vossas boas intenções de elucidar. Este grupo possui um grande aprendizado, conectado com a aceitação daquilo que não pode ser mudado, contribuindo como amparadores dos demais grupos. Aqui o aprender a aceitar aquilo que não pode ser mudado é que por muitas vezes este grupo, os buscadores, têm tão forte em si a necessidade de orientar, a necessidade de indicar o caminho às pessoas envolventes, que às vezes pode se tornar um pouco quase como um obsessivo e isso trazer a tal não aceitação que cada um tem a sua própria escolha. A gente deve orientar, mas não pode impor a nossa orientação. É esta a mensagem. Vocês devem e devem-no fazer com toda a vossa convicção, com todo o vosso coração, com toda a vossa bondade e verdade, mas não podem esperar que os outros aceitem na totalidade ou que façam exatamente aquilo que vocês esperam que a outra pessoa faça. E isso é o mais complicado para vocês. Daí o tal aprendizado. O aprendizado aqui não é tanto o orientar, mas sim aceitar que cada um tem a sua própria escolha. O que por vezes isso torna-se para vocês uma frustração. O não entender como é que podem dar um conselho sábio, um conselho bom, e a pessoa não aceitar seguir um rumo diferente. Isso para vocês é a vossa maior pedra no sapato. A mensagem: conquiste o silêncio interior para superar o que o impede de dar o próximo passo. O silêncio interior é a gente às vezes parar para pensar connosco mesmo. O silêncio interior é escutar o que vai dentro do nosso coração, escutar os nossos sentimentos, escutar as nossas dúvidas, as nossas falhas.
E só assim é que vocês poderão superar, porque é tal transformação, a tal evolução, superar o que impede de vocês dar o máximo. E este dar o máximo tem a ver com a tal frustração que eu ainda agora falei inicial. É vocês, quando, por exemplo, vocês dão um conselho com as melhores das atitudes e é o conselho mais apropriado para aquela situação. A pessoa que o recebe não segue o vosso conselho ou não segue a vossa orientação. Para vocês, este não seguir é uma frustração. Daí o tal silêncio interior. Acalmar, aceitar que por mais que vocês queiram trazer a luz, a orientação de luz àquela pessoa, vocês jamais poderão forçar, e daí a tal aceitação, a que a pessoa siga a vossa orientação. Devem o tal livre-arbítrio, tanto vosso e da outra pessoa, para deixar ir. E isso é o que vos impede de dar o próximo passo, porque às vezes vocês ficam tão frustrados da pessoa não aceitar, que depois já se acanham ou já têm aquela... Até parece que já se sentem naquela, para que é que eu vou dar o conselho se a pessoa não ouve? É este o aspecto, dar o tal passo. Escutar a vossa voz, aceitar que cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu próprio percurso nesta jornada da vida e aceitar o livre-arbítrio de cada um. Não sintam como uma frustração que vos impeça depois, no futuro, a voltar a dar um novo conselho ou o mesmo conselho, voltá-lo a fazê-lo de uma forma natural e não de uma forma quase que eu vou dizer, mas já sei que não vai ser escutado. É esta a energia que eu sinto na mensagem. A nível da raiz, aonde se manifesta mais esta situação, é na física e na material. Na física e na material, mais vossa. Eu acho que é o tal... o tal parar, conquistar o silêncio interior, de forma a que alivie a vossa mente, que tenha uma mente ou uma percepção mais clara, mais... Não tem a ver com a lógica, porque os direcionamentos que vocês fazem, eu sinto que é com lógica, com intenções de orientar o outro, mas é mais o fato da frustração. A frustração traz um bloqueio a vocês a nível físico, a nível mental, sentem-se muito desmotivados, sentem-se desvalorizados até mesmo a nível das vossas opiniões ou dos vossos direcionamentos. A nível de material, aqui pode-nos falar da tal, quando a gente não está bem fisicamente, fisicamente isto é, não quer dizer saúde, fisicamente de força vital. Muitas vezes a gente fixa-se ou tenta-se fixar no lado material. Como, por exemplo, quando a gente não está bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, muitas vezes a gente tem a tendência a gastar mais, a comprar demais. É quase como se fosse a compensação para compensar a falta de reconhecimento destas pessoas acerca dos vossos direcionamentos. A frase diz-nos: se a vida é uma escola, a nossa família é a sala de aulas e os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores, porque nós aprendemos diariamente com todas as pessoas que cruzam a nossa vida, que cruzam os nossos caminhos. Ninguém vai sem levar nada de nós, assim como nós também não ficamos sem nada que é do outro. Nós aprendemos diariamente uns com os outros. Sempre lições mais suaves, lições mais duras, lições mais importantes, outras que até não são tão importantes, mas que, no entanto, são as tais lições. E aqui a graduação que a carta, que a mensagem faz
de vos dar a imagem que a vossa família é a sala de aulas e os vossos parentes são os professores mais próximos, são normalmente as pessoas que mais próximas de vocês estão, o vosso núcleo, e onde exerce uma força grande a nível de estruturação na nossa vida. Porque fazem parte do nosso elo, parte da nossa árvore genealógica. E daí estas pessoas, quando nos afeta a nível físico, mental e o tal orientar, é para nos trazer, ou para vos trazer, uma lição à qual vocês devem evoluir. Como eu ainda agora, como na outra vez eu disse, se a sala ou a família é a vossa sala de aulas, vocês têm que ser o professor, vocês têm que estar sempre um passo à frente na evolução. Não é com o intuito de dominar, com o intuito de tomar a liderança no mau sentido, mas sim a evolução. Se a vossa família é sala de aulas, vocês, pelo menos como orientadores que são, têm que ser os professores e nunca um aluno. Tem que ser o professor ou a professora. Se os vossos parentes mais próximos, que têm a ver já com aquele grupo mais restrito, são os vossos maiores professores, vocês têm que ser os mestres. Vocês têm que estar um passo acima da evolução, porque só assim é que vocês vão aceitar a decisão das outras pessoas. Quando vocês tentam dar um conselho, quando vocês tentam dar uma ideia e a pessoa simplesmente, com o livre arbítrio, escolhe um caminho totalmente oposto àquilo que vocês dizem. Vocês têm que ser mestres a nível de sabedoria. Não é de inteligência. Inteligência é diferente de sabedoria. A gente pode ser inteligente e não ser sábio. É totalmente diferente. A gente pode ser um professor, mas não ser um mestre. Porque já tem a ver com a evolução, não só de ensinamento, mas de interiorização, de aceitação, de observação, de realização. O instrumento divino. O que é utilizado pela espiritualidade? O instrumento divino aqui tem o lazer. Aqui o lazer como instrumento divino pode ter dois sentidos. No lado positivo, porque em tudo na nossa vida temos dois lados, negativo, positivo, e a gente tem que se habituar a isso. Nada na vida é apenas positivo, assim como nada é simplesmente negativo. Daí a polaridade. Existe em tudo. O tal yin e o yang. Existe em tudo, em tudo. E este lazer tem dois sentidos. Este lazer pode trazer o tal prejuízo a nível material, com os tais excessos de trazer a tal satisfação pessoal que vocês não obtêm através das pessoas a quem vocês orientam e não se sentem valorizados ou reconhecidos através da vossa orientação, do vosso esforço. Às vezes pode ser negativo, o excesso de trazer algum tipo de prazer, de lazer, de satisfação interior à vossa vida como compensação da tal não aceitação que os outros sigam os seus próprios rumos, as suas próprias decisões. A nível de lazer positivo, aqui é quase como se a espiritualidade pegasse na tal física e no lazer e vos pedisse se calhar mais para cuidar de vocês, passear. Agora é um bocado difícil passear ao ar livre, mas tem muito a ver estar com a natureza, dar passeios vocês mesmos, conquistar o vosso silêncio através de uma caminhada, através de um passeio junto ao mar, para quem tem mar perto. É usar o prazer como uma ferramenta de evolução, como uma ferramenta de calmar ou trazer o silêncio à vossa mente, para que vocês possam trabalhar a tal aceitação,
aceitar que vocês não conseguem mudar tudo, nem conseguem mudar todos. Este é o vosso maior aprendizado, a aceitação de não conseguirem mudar tudo, mesmo estando certos, mesmo sendo um farol de luz, e que não podem mudar todas as pessoas. Porque se assim fosse, vocês iam de encontro com a vontade da outra pessoa. A mensagem: pratique a gratidão pelo seu passado, pela sua caminhada, pelas pessoas que cruzaram o seu caminho. Sem elas, você não estaria onde está. Agradeça e siga em frente. Esta carta aqui leva-me outra vez à tal carta do tal família, parentes muito próximos, que também pode ser amigos, conhecidos. Como eu ainda agora vos disse quase no início da mensagem, todas as pessoas que entram, cruzam a nossa vida, nem que seja só por um instante ou por um longo tempo, trazem todas elas uma lição, um aprendizado. Assim como todas as pessoas que cruzam connosco também aprendem e levam de nós um aprendizado, uma lição. Seja ela mais positiva, seja ela menos positiva. Mas é isso que vos faz, ou que deve vos fazer crescer. E o tal agradecer. A gratidão às vezes é difícil, eu sei que é difícil. Mas eu já disse isso interiormente a mim mesma. Já agradeci a muitas situações da minha vida que me colocaram de joelhos, para vocês entenderem, de joelhos, mas que agora eu digo, agora eu entendo e sou grata, porque se sou o que sou hoje, se sou, não é o que tenho, é se sou interiormente o que sou, foi graças a todas essas pessoas e a todos estes acontecimentos que surgiram na minha vida. Foram eles e elas que me fizeram evoluir. Evoluir na dor não é fechar o coração, pelo contrário. Evoluir na dor é deixar o nosso coração intacto. Intacto. Mas tirar o melhor da situação, a melhor lição da situação, mas sem deixar que afete ou que feche ou que torne uma pedra o nosso coração. Porque se a gente fecha o coração ou forma ele uma pedra, a lição não foi aprendida. Porque nós estamos a mostrar ao universo que não aceitamos a dor, que não aceitamos a decisão, que não aceitamos os acontecimentos e que não estamos dispostos a aprender mais nada. Simplesmente dizemos, não quero aprender mais nada, não quero mais relacionamentos, não quero mais isto, não quero. E depois acontece muitas vezes, eu rio-me porque é verdade, e eu digo estas coisas mesmo eu digo aquilo que eu sinto através da intuição, é para vos chamar a atenção. Depois há pessoas que dizem, estou há muito tempo sozinho ou sozinha, não consigo manter um relacionamento durante bastante tempo. Vocês já observaram o vosso coração? É uma pergunta. Vocês já observaram o vosso coração? Vocês deixam entrar alguém no vosso coração? Vocês mantêm o vosso coração puro, a nível de aceitação, a nível de perdão? Vocês aceitam arriscar, mesmo sabendo que se podem ferir outra vez? Isto são perguntas que vocês devem fazer a vocês mesmos. Isto são apenas exemplos. Mas é como eu digo, a gente quando passa num desafio duro, principalmente nos desafios duros, a gente tem dois caminhos. Ou aceita e mantém a nossa essência pura, não deixa que as dificuldades nos tornem duros conosco mesmo, com os outros, que nos deixe descrentes, que faça perder a fé, que faça perder o amor por nós e pelos outros, ou
nós aceitamos o desafio e mantemos a essência. Ou vocês aprendem. Eu acho que não me estou a explicar bem, porque é tão complicado eu sei as palavras certas, mas para explicar é um bocado complicado. Eu vou-vos dar uma passagem da Bíblia. Lembra-se do caminho, eu acho que esta não está na Bíblia, que é mais na mensagem cabalística. Eu tenho o tarot cabalístico ali, e eu até vou pegar na carta e vou-vos mostrar. No tarot cabalístico existe uma carta que tem o tal camelo, que nos dizem que é o caminho mais difícil para a gente alcançar a luz e a espiritualidade. Mas é o caminho mais certo, o caminho mais direito, mesmo que provoque uma dor. E vou tentar encontrar aqui a cartinha que eu quero vos explicar, porque neste deck tem os tais caminhos do rigor. Eu não sei se todos vocês já conhecem, mas quem não conhece tem leituras de cabalísticas no site, e acho que em algumas delas eu tenho explicado o que é a cabalística. A cabalística divide-se em 3 colunas, que é o caminho do rigor, o caminho da harmonia e o caminho do equilíbrio. A tal carta que eu digo está aqui, do camelo, ela representa a sacerdotisa. Esta carta representa a sacerdotisa. Se vocês verem aqui o camelo, este é o caminho da harmonia, mas não é apesar de da harmonia, do equilíbrio, desculpem, do equilíbrio, mas apesar de ser um caminho que vos traz o equilíbrio, é um caminho onde existe muita resiliência, muita garra, muita persistência nas adversidades. Se vocês repararem um camelo, ele atravessa o deserto sem água durante uns tantos dias, porque é resistente, preserva a dificuldade e não desiste facilmente. Daí o camelo representar o caminho entre nós e o divino, que o Keter representa o Deus único, o universo único, é esta a esfera de cima, e nós estamos aqui na esfera de baixo, na número 6. Daí eu dizer que nós temos pelo menos 2 caminhos. Este caminho é o mais duro, mas é o caminho em que a gente deve manter a nossa essência, tal como o camelo. Ele não altera a sua essência. Ele sabe que é duro, mas sabe que tem que andar uns tantos dias sem beber. Mas ele continua a sua jornada. Ou a gente não aceita e fecha-se em copas e não consegue mais. É quase como se bloqueasse a vossa vida e a vocês mesmos. Este deck é um deck cabalístico. Estes decks cabalísticos são muito diferentes dos tradicionais. Se alguém tiver interesse, existe. A cabala é algo assim, para quem não conhece. Isto chama-se a árvore da vida, e é a nossa jornada da Terra de volta ao Pai, de volta ao universo, porque nós somos todos seres de luz. E nós, quando vimos à Terra, deixamos o nosso corpo luz e entramos dentro de um corpo carnal. E o nosso objetivo na Terra é voltarmos à luz. Quando morremos, voltamos novamente à luz e temos que regressar novamente ao Pai, ao Divino, à força celestial. É o que representa a cabalística. E também são leituras muito terapêuticas, no meu ver. A nível de ação, o que vocês devem fazer ou precisam de fazer para conseguir comatar as dificuldades ou trazer ideias de vocês aliviarem um pouco
os vossos fardos através, ou mesmo a vossa desmotivação, o vosso descontentamento com as pessoas que não seguem as vossas orientações e principalmente com a tal aceitação que vocês não conseguem mudar tudo, nem mudar todas as pessoas. A carta que vos saiu é o agir. Agir, mas este agir não é o agir com força. É o agir, primeiramente, com a conquista do vosso silêncio. Com o avaliar o que vocês podem fazer de melhor, se vale a pena ou se é melhor parar e esperar que a pessoa ou a situação venha até vocês. Porque às vezes, lembrem-se da água. A água tem o seu próprio ritmo. Mas quando encontra uma pedra, a água tem as tais duas opções. Ou bate e não flui, não traz nada, não flui, fica ali constantemente a bater. Ou então tenta encontrar um método de liberdade que possa fluir. É o que vocês devem fazer a nível de orientação das pessoas. Não batam de frente. Quanto mais baterem de frente para ser aceites na vossa mudança, para ser aceites na vossa orientação, mais esta pedra se torna grande, mais o obstáculo aumenta. A pessoa já não aceita como uma orientação, mas como uma oposição. E tudo que é, para nós humanos, tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que é quase oposto, é aquilo que a gente mais tem vontade de fazer. Daí, agir com lógica, com sabedoria e não com inteligência, sabedoria. Ser o mestre e não o professor. A mensagem. Amar é, acima de tudo, escolher o bem, não importando a quem, e realizá-lo sem esperar nada em troca. O tal agir com o coração, não deixar fechar o coração, agir de coração. Amar é realmente isso, é fazer o bem e não olhar a quem. Às vezes a gente é difícil, e eu falo por testemunho próprio, é difícil, mas a gente com o tempo a gente consegue realmente, pelo menos, se não consegue ajudar, pelo menos não prejudica, o que já é ajudar. E quando nós fazemos algo, quando nós orientamos, que é o vosso caso, quando vocês orientam alguém, vocês devem o fazer independentemente, seja de que pessoa for ou que situação for, fazê-lo de coração, de forma verdadeira. Independentemente de a pessoa aceitar ou não, daí a responsabilidade deixa de ser vossa e passa a ser da outra pessoa. O karma é mesmo assim. A partir do momento em que nós assumimos a nossa parte do karma, o karma deixa de ser nosso. Para nós o karma termina. Passa a ser responsabilidade única e exclusivamente da outra pessoa. Daí o dar, realizar, sem esperar nada em troca. Tudo o que vier é lucro. Vocês dão um conselho ou orientação, mas não podem, como eu digo, esperar moldar a situação ou as pessoas. Devem sim dar o conselho e esperar ver o que vem. Se for de acordo com aquilo que vocês acham que é o mais correto, bom. Se não for, temos que aceitar. Karma não é mais vosso, mas sim da outra pessoa. A nível do que vos pode ajudar, temos a ajuda profissional. Esta ajuda profissional eu acho que tem muito a ver com o vosso lado mental, com o lado físico, porque é quase como se... Porque aqui podemos estar a falar de situações de famílias muito próximas, de núcleos muito próximos a vocês, e é muito difícil a gente trabalhar ou cortar às vezes certos laços familiares e traz muita dor, muito apego, muita frustração a nível de quando a gente quer
orientar uma pessoa para o melhor caminho, para a melhor solução da sua vida, e a gente diz 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes e parece que aquela pessoa insiste em ir sempre pelo mesmo caminho, pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades da sua vida. E aqui é quase como se houvesse a nível de mente para vocês um peso muito grande. Um peso muito grande. Esta ajuda profissional pode ser com o próprio lazer. Não precisa ser única exclusivamente. Pode precisar para quem estiver realmente numa depressão ou num stress já muito avançado, que precisa às vezes de algo para acalmar, sim. Mas esta ajuda profissional pode partir de vocês através de conquistarem o vosso silêncio, de estarem uns minutos sozinhos, vocês sozinhos. Existem sites muito bons, e eu faço isso todos os dias antes de ir trabalhar, sites curtinhos, onde tem uma meditação. E vocês metem-se a escutar aquela meditação, seja a que hora do dia for, mas têm que estar sós. Vocês e Deus. Mais nada, vocês e a vossa conexão, mais nada, mais ninguém, nada que interrompa aqueles 5 ou 10 minutos só vossos. E vocês vão ver a diferença que há em vocês. Acalma a vossa mente e acalma-vos a vocês. Experimentem fazer. As primeiras vezes pode causar estranheza, porque a gente não está habituado. Que a mim também me passou isso, a gente não está habituado, mas com o tempo vocês vão fazendo e depois até podem fazer vídeos de meditação guiada, que é das coisas mais bonitas, para quem consegue depois transcender a mensagem, é lindo de se viver. A nível de mensagens, isto são conselhos para vocês poderem realmente acalmar a vossa mente e equilibrar o vosso lado também material. A mensagem é: quando se doa, o doar soma-se. Quando se divide, perde-se. Quando se partilha ou compartilha, fortalece. Há uma frase que diz: feliz daquele que tem para dar. Feliz daquele que tem para dar, seja o que for. Uma palavra amiga, uma ajuda naquele momento mais preciso, um abraço, um conforto, seja o que for. Não precisa ser dinheiro. Tudo aquilo que a gente doa de coração, a gente soma, porque a gente dá e o universo traz 3 vezes mais daquilo que a gente oferece. Quando a gente está a dar, principalmente sem esperar nada em troca. Quando a gente divide, a gente perde-se. Porque o dividir, apesar... Como é que eu vou-vos explicar isto aqui? Ajudem-me, por favor. Às vezes este dividir, juntamente com o perder, é o tal, às vezes, não saber o dividir corretamente. A divisão que é injusta. Veio uma carta do 6 de ouros, que é o dar e receber. O dar e receber equilibrado. Quando esse dar e receber não é equilibrado, o tal dividir-se, que às vezes esse dividir-se pode ser, nós podemos dividir, é a mensagem que eu estou a receber, obrigada. Agora consigo-vos explicar. A forma da gente às vezes dividir as coisas, quando interfere o nosso ego, nós em vez de dividir 50-50, o nosso ego diz, não, eu quero 60 aqui, 40 eu divido. A gente perde. Porque o nosso ego muitas vezes interfere na nossa divisão. Entendem o que eu quero dizer? Quando nós doamos, sem esperar nada em troca, o universo dá-nos 3 vezes mais, seja de que forma for.
Quando a gente divide, é perigoso. Daí o tal perder-se, porque a gente muitas vezes divide e o nosso ego interfere na divisão. Não somos justos. Obrigada. A espiritualidade ajustou-me. Obrigada. Quando a gente partilha, partilhar não é dividir, é diferente. Partilhar é quando eu tenho um pão e aquele pão, eu partilho não só com uma pessoa, não faço uma divisão, eu não partilho só com uma, eu partilho com várias. Desta pedra, eu ao partilhar, eu fico com esta pontinha, a outra toda eu partilho com outras pessoas. Aí é o fortalecer-se. Porque todas aquelas pessoas, todas aquelas situações com que nós partilhamos o nosso bem, no momento em que vocês precisarem, essas pessoas ou essas situações vêm ao vosso encontro, é a vossa ajuda. Quando são gratos, quando também são evoluídos. Mas é como eu digo, as ações dos outros é karma dos outros e não vossa. Não vossa. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Foi um bocadinho prolongada, mas eu acho que deu para entender a vossa mensagem. Aqui falam muito do dar, do partilhar, do dividir-se. Eu acho que me expliquei e que deu para entender o que é o doar, o que é dividir e o que é partilhar. Devem-no fazer, sim, sem esperar nada em troca. Não deixem que as adversidades da vossa vida, a desmotivação, a falta de achar que as pessoas se calhar não dão valor àquilo que vocês dizem ou aos vossos conhecimentos ou às vossas orientações, não deixem que afete o vosso chakra do coração, porque é a partir dele que vem a tal doação e o partilhar de forma pura e justa, e que vos protege na divisão de serem justos ao dividir aquilo que têm e não deixar que o vosso ego possa interferir e trazer às vezes karmas desnecessários à vossa vida. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem através do oráculo terapêutico. Enquadrem à vossa vida, ao vosso momento, retirem da mensagem aquilo que realmente acham que podem aprender, melhorar, evoluir, porque nós devemos sempre aprender e evoluir, tornar-nos os tais mestres e os tais sábios. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima.